Oi, gente, hoje eu tô aqui pra falar com vocês, né, sobre o quarto episódio da segunda temporada de Chuck, que na minha opinião já foi o melhor episódio dessa temporada. Eu já cheguei a comentar aqui com vocês, né, que eu adoro o filme O Filho de Chuck. Esse é um filme que é bem polêmico dentro da saga, né, e vários fãs do Chuck odeiam esse filme, né, alguns até aceitam, assim, mas normalmente quando vão fazer, né, um ranking, acabam colocando esse filme como seu menos favorito, né, fica no último lugar. Mas pra mim, gente, o filme O Filho de Chuck é um dos que mais me marcou. Eu lembro de ter amado bastante esse filme. E, inclusive, eu acho que eu vi esse filme quando eu ainda era criança, né, acho que foi um dos primeiros filmes do Chuck que eu assisti. Não foi exatamente o filme O Filho de Chuck, né, que me fez virar fã do personagem. Eu lembro que eu simplesmente assisti esse filme quando eu era criança, achei legal, eu achei divertido. E aí, anos depois, né, foi que eu de fato fui atrás da franquia inteira e acabei assistindo todos os filmes na ordem. Quando eu vi os filmes na ordem, eu vi que realmente a vibe do início é diferente, né? Os primeiros filmes do Brinquedo Assassino, eles são mais sérios, são mais sombrios, mais assustadores. E depois vai vindo um quê, assim, de comédia que não agrada todo mundo, né? Com a noiva do Chuck, né? E depois, principalmente com o filme, né? O Filho de Chuck. Mas eu, particularmente, acho super legal a forma como o Don Mancini, ele conseguiu reimaginar o personagem do Chuck e fazer com que ele continuasse atual, né, e relevante. Quando você para pra pensar na época, né, que isso aconteceu, a gente vê que o Chuck, né, ele tava virando aquela coisa mais esquecida, assim, dos anos 80, né? O primeiro filme do Chuck, né, O Brinquedo Assassino, é incrível, o segundo filme também. O terceiro é um filme bom, mas que já tava ficando com aquela fórmula um pouco mais cansativa, né? Tanto é que o terceiro filme já, muitas pessoas já concordam que é um pouco mais fraco, né? Repito, não é um filme ruim, mas ele já é um pouco mais fraco, já fica repetindo um pouco a fórmula. E o Don Mancini, ele queria fazer uma coisa diferente, né, pra colocar o Chuck, né, de volta nos holofotes. Então, quando chega nos anos 90, ele faz A Noiva de Chuck, que já começa a colocar um pouco, né, assim, da subcultura LGBT, né, e um pouco do queer horror, né, ele vai inserindo mais elementos desse tipo de conteúdo dentro da história do Chuck, né, e misturando com um pouco de um humor ácido, né, um humor meio bizarro, e que eu achei que foi incrível, né, gente. A Noiva de Chuck é um filme icônico. A Jennifer Tilly, hoje em dia, ela é tão importante pra franquia do Chuck quanto o próprio Chuck, sabe? Eu não consigo imaginar Chuck sem a Jennifer Tilly, né, sem a personagem da Tiffany. E é algo que você percebe muito, inclusive, pela série, né? Várias vezes que a gente tem episódios que a Tiffany não aparece, muita gente sente falta. Eu mesmo senti falta da personagem, né, e da atriz Jennifer Tilly. No episódio anterior, inclusive, cheguei a falar sobre isso no vídeo. Então, basicamente, assim, é inegável a importância que aquele filme teve para a franquia do Chuck. E depois vem O Filho de Chuck, que aquele filme foi, de fato, né, o momento que o Don Mancini teve o controle total da franquia do Chuck pela primeira vez. Porque antes ele escrevia o roteiro, né? Eu acho que ele escreve o roteiro de todos os filmes do Chuck, mas ele não era o diretor dos filmes. E aí O Filho de Chuck foi a primeira vez que, além de roteirista, ele também foi diretor, né? Então ele realmente colocou tudo que estava ali na cabeça dele. E eu achei que o que ele fez foi genial, sabe? Ele realmente fez uma coisa que é muito incrível. Eu acho que o filme do Filho do Chuck é muito incrível, sério mesmo, sabe? Eu acho que não é um filme ruim de jeito nenhum. Eu entendo que algumas pessoas não curtam o lado, assim, mais de comédia do filme. Eu entendo que, por questão de gosto, as pessoas podem não se agradar tanto. Mas em relação à qualidade, eu acho que é um filme de muita qualidade, sim. Eu acho que é um filme que ele é inteligente, sabe? Que ele tem um humor muito bem elaborado, muito bem escrito, muito bem pensado. E agora, finalmente, depois de tantos anos, a gente tem um episódio que é basicamente a continuação de O Filho de Chuck, sabe? Esse episódio, ele continua todas as tramas, todas as coisas que foram deixadas em aberto lá no final do filme O Filho de Chuck. Aqui, finalmente, eles estão falando sobre isso, né? É algo que eu já tava querendo, gente, há muitos e muitos anos. Porque mesmo depois que a franquia do Chuck voltou, né? Porque, assim, O Filho de Chuck foi um filme que dividiu muito o público, foi, acho que, um fracasso de bilheteria. Então, a franquia do Chuck, ela ficou meio que morta, assim, por muito tempo, não tava tendo novos filmes, até que o Don Mancini conseguiu fazer os filmes lançados direto em home video, né? Direto pra DVD e pra stream e plataformas digitais. Que aí ele voltou com o filme A Maldição de Chuck, depois O Culto de Chuck, né? Que depois gerou essa série que a gente tá tendo agora. E quando teve A Maldição de Chuck, eu fiquei muito feliz, todo mundo que é fã do Chuck ficou feliz, porque a gente tava tendo, né, o retorno do Chuck, né? E o Don Mancini, ele decidiu não excluir nenhum filme. Por mais que as pessoas tivessem reclamado de alguns filmes, ele decidiu manter a cronologia coesa e fazer com que tudo que tivesse acontecido continuasse parte do cânone. Mas muitas perguntas específicas, né, que foram deixadas ali no final de O Filho de Chuck, ele não pôde responder, porque a própria empresa, né, o estúdio, né, acho que é a Universal, né, que é responsável pela franquia do Chuck, eles não queriam que eles falassem qualquer coisa relacionada a Glenn e Glenda, né? Então, o Don Mancini era basicamente
obrigado a excluir Glenn e Glenda da história, sabe? Ele não podia fazer nenhuma referência a esses personagens. E agora, né, depois do sucesso da primeira temporada da série, o Don Mancini, ele volta a ter aquele controle absoluto, 100%, né, da franquia do Chuck, podendo fazer o que ele quiser. E agora ele aproveita esse espaço, né, essa liberdade criativa dele, pra trazer Glenn e Glenda de volta no episódio, gente, que é super incrível, super dinâmico, super engraçado, moderno, né, cheio de referências a coisas atuais que a gente tá conversando, sabe? Que eu simplesmente achei perfeito. Nesse quarto episódio, né, a gente para um pouco de seguir a história de forma linear, como a gente tava seguindo nos outros episódios. E aqui a gente tem como se fosse, né, o Chuck apresentando pra gente, né, um mistério que a gente tá tendo, né, lá na casa da Tiffany, na casa da Jennifer Tilly, que é a atriz que ela possuiu, né, a pessoa real. E aí é muito legal que o Chuck, ele faz um papel meio que de apresentador, né, eu achei muito incrível, muito criativo aquele início, né, que ele tá apresentando o mistério, que é que a gente vai acompanhar nesse episódio. E depois, né, no fim, a gente também tem uma conclusão nisso, né, do Chuck, ele comentando sobre tudo que aconteceu, ele desvendando alguns mistérios, e também tem a participação de uma lutadora famosa, né, norte-americana, sei lá, não conheço porque eu não entendo muito de luta, mas eu achei a participação dela legal. Pelo visto ela é uma moça, né, que ela de fato é fã da franquia do Chuck, e eles fizeram esse carinho especial com ela, né, fizeram essa participação dela, essa homenagem. Eu achei super legal, ela deve ter se divertido muito gravando, e eu achei que ficou também super divertido no episódio, e achei que foi super criativo, e achei ela super carismática. Achei ela maravilhosa, né? Mas enfim, achei super legal aquela questão do Chuck apresentando, né? É algo que é super diferente, tem aquela quebra da quarta parede, né? E me lembra também algo que já aconteceu no último episódio da primeira temporada da série, né? Que a gente também tinha o Chuck falando diretamente com a gente que tá assistindo a série, e que ele também ficava relembrando todo mundo que ele matou, né? Todo mundo que morreu durante a temporada. Eu achei que aquela quebra de quarta parede foi muito legal, e eu achei incrível que ele voltou a fazer isso aqui, né? Porque é algo que, repito, né, nos primeiros filmes do Chuck, do Brinquedo Assassino, uma cena como essa nunca faria sentido, sabe? Uma coisa dessa só pode acontecer hoje em dia porque a noiva de Chuck e o filho de Chuck aconteceram nos anos 90 e no início de 2000, né? Modernizando e revitalizando o personagem do Chuck, né? Fazendo com que esse tipo de quebra da quarta parede fizesse sentido, que fosse legal, né? Então achei muito incrível. E então a gente vai, né, pra casa da Jennifer Tilly, né, da Tiffany, acompanhar a chegada, né, de Glenn e Glenda. E quem tá fazendo o papel de Glenn e Glenda é Lachlan Watson, que é uma pessoa, né, que já havia trabalhado na série O Mundo Sombrio de Sabrina, e eu tinha adorado bastante seu trabalho. Eu também amei aqui, né, como ficou Glenn e Glenda. Achei super incrível também toda a questão, né, de como eles trabalharam a questão de Glenn e Glenda, né, serem pessoas não binárias, né. Eu achei isso muito, muito incrível. Eu gostei que eles também tiveram uma discussão sobre o pronome neutro, né, porque eles usam elo e delo. E eu gostei aqui, né, que todos os personagens acabam meio que defendendo isso, enfim. Eu acho que isso é importante porque mesmo dentro da comunidade LGBT existe um preconceito maior com pessoas que são não binários, sabe? O pessoal fica tirando onda, tipo, tem aqueles memes, né? Tipo, cadê o banheiro dos não binários? O pessoal achando graça, mas não é graça, sabe? São pessoas que realmente sofrem preconceitos, que são assassinadas na rua, sabe? São coisas pesadas que acontecem. Então vamos ter um pouco de noção, né? E eu amei que a série do Chuck abordou esse tema de um jeito incrível. E Lachlan Watson, né, trouxe à vida Glenn e Glenda de uma maneira perfeita. Eu amei que tanto Glenn quanto Glenda, né, a gente vê que são personagens distintos, né, não são as mesmas pessoas. Cada um, né, vai ter a sua personalidade, cada um tem o seu jeito, né? Então achei isso muito bem feito, né? Todo o trabalho que foi feito de cada personagem. E parecia realmente, gente, que era uma continuação direta do filme O Filho de Chuck. Parecia que não tinha passado tantos anos assim, sabe? Porque Lachlan Watson realmente entendeu a essência de Glenn e Glenda. Então você consegue enxergar os mesmos personagens que a gente assistiu lá nos anos 2000, sabe? Eu achei que ficou muito incrível. Amei todas as cenas de Glenn que a gente tem aqui, todas as atitudes, os comportamentos, os olhares, o jeito de falar, super diferente e também super combinando com aquilo que a gente já tinha visto no filme anterior. E como se não bastasse ser super incrível a questão da gente ter Glenn e Glenda e a quebra da quarta parede do Chuck, a gente também tem outra quebra da quarta parede e outro conteúdo, né, LGBT, que é o fato, né, dos amigos da Jennifer Tilly terem aparecido nesse episódio. A gente tem vários amigos dela e também tem a irmã dela, né? E pra quem não sabe, gente, todos os atores ali são pessoas que fazem parte da vida da Jennifer Tilly real, aqui no mundo real, né? Então, de fato, era a irmã dela. E aqueles atores, né, de fato, são amigos dela. Inclusive, gente, dois deles, né, a Dina e o Joe, eles fizeram um filme, né, com a Jennifer Tilly que se chama Ligadas pelo Desejo, Bound. Esse é um filme super incrível, né, que inclusive é o primeiro filme lançado pelas irmãs Lily e Lana Wachowski, né, o primeiro filme que elas dirigiram. E pra quem não sabe, né, Lily e Lana Wachowski são as diretoras de Matrix, de Sense8, né, e eu amo essas duas mulheres, eu acho elas incríveis, eu amo essas cineastas, e eu já tenho uma série de vídeos aqui no canal que eu falei sobre todos os filmes dela. E, basicamente, né, como a filmografia delas começa com o filme Ligadas pelo Desejo, obviamente eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre Ligadas pelo Desejo, e eu acho muito, né, que vocês deveriam assistir aquele vídeo,
Pra vocês terem uma noção, né, da história, né, do que é esse filme Bound, que é um filme que eu acho que todo mundo deveria ver, é incrível. E é um grande clássico, né, do cinema queer, né, a gente tem essas protagonistas lésbicas, né, que é incrível. É um filme, assim, meio que de máfia, tem morte no meio, tem dinheiro, tem roubo. É um filme muito, muito incrível, sabe? E eu amei eles terem feito essa referência desse jeito aqui, porque na verdade Bound, né, Ligados pelo Desejo, já teve referências em várias coisas do Chuck, sabe? Inclusive no próprio filme O Filho de Chuck tem vários momentos que a Tiffany, ela fala que ela gosta desse filme, que ela é fã da Jennifer Tilly, que aquele filme é incrível. E, inclusive, tem hora que o pessoal chega a perguntar pra ela, né, no filme O Filho de Chuck, se ela ainda continua pegando a atriz, a Gina, né, porque as duas fazem um casal no filme Bound. Então eu gostei que eles fazem essa referência aqui, sabe? Tudo meio que tá casando, tudo tá tendo uma ligação e ao mesmo tempo, né, sempre com essa quebra da quarta parede, porque mistura a Jennifer Tilly real com a Jennifer Tilly dentro do universo do Chuck, né, que tá possuída pela Tiffany. Eu achei tudo isso, gente, super bem trabalhado, super bem escrito, amei a participação dos atores, sabe, muito carisma, uma celebração, uma homenagem perfeita pra carreira da Jennifer Tilly, sabe, eu não poderia estar mais feliz com esse episódio. Mas também, né, esse episódio não é só fazer homenagens a coisas, referências, easter egg, enfim. Ele também tem uma progressão da história, tá levando a história pra frente, sabe? Não é um episódio que simplesmente ele é afastado ali, não. Tem coisas muito legais, né? Especialmente com a questão de Glenn e Glenda encontrando a Nika e descobrindo tudo que a Tiffany tava fazendo. Eu achei isso super legal. E eu amei como a relação entre Glenn e Nika é diferente da relação de Nika com Glenda, sabe? Mostrando que são personalidades diferentes, com visões de mundo diferentes, né? São pessoas diferentes. Eu achei super legal, porque a gente sabe que Glenda tem aquela coisa assim mais agressiva, mais parecida com o Chuck, né? Aquele desejo realmente de matar. E Glenn não. Glenn é contra a morte, contra a violência. A gente também já viu isso, né, no filme O Filho de Chuck, e eu gostei que eles estão mantendo isso aqui super coeso, né? Tudo fazendo sentido e sendo coerente com aquilo que a gente já viu no passado. Então, amei. Além da questão também, né, gente, daquele surto. Toda vez que a Nika, ela vê sangue, ela acaba, né, se conectando com a parte do cérebro dela que tá possuída pelo Chuck, né? Então ela se transforma no Chuck, começa a mudar o jeito de falar, enfim. Acho isso super legal e o jeito como eles trabalharam essa dupla personalidade da Nika aqui nesse episódio foi muito interessante, sabe? Foi muito instigante, foi muito legal de assistir. Amei muito, né? E amei também toda a revelação, a coisa, porque Glenn e Glenda não se lembram do passado, né? Não tem memórias concretas do que aconteceu lá em O Filho de Chuck. Então aqui, Glenn e Glenda não sabem quem é o pai, né? Não conhecem o Chuck, não sabe a história do Chuck direito. A Tiffany só contou, né? Ah, que o pai de vocês sumiu, abandonou a gente. Mas a gente sabe que não é isso que aconteceu, né? Bem mais complicado. Então tô achando muito incrível agora a gente ver Glenn e Glenda descobrindo a história do Chuck, né? Talvez Glenn relembrando de fato, né? Porque Glenda não teve tanta participação assim no filme O Filho do Chuck, né? Só tem poucos momentos. Mas Glenn aparece basicamente o filme todo, né? O protagonista do filme era Glenn. Então é interessante que a gente vai ver, né, o Glenn descobrindo o Chuck e talvez relembrando coisas do filme, né? Achei isso super legal. E, gente, eu amei que quando a Nika tá possuída pelo Chuck, a Glenda dá pra ela, né, aqueles braços mecânicos, assim, que ela vai e pega uma arma pra tentar matar a Tiffany, né, que a gente vê que a arma tava sem bala, porque a Gina usou pra matar o Joe, né, mas enfim, eu amei todo aquele plano, amei que Glenda tem esse desejo de vingança da mãe, pela mãe não ter contado a história verdadeira, né, sobre o Chuck. Eu achei que isso é muito legal. E adorei que a Nika, no fim, conseguiu fugir, né, gente? E no fim a gente vê que quem tá no carro, né, pra salvar a Nika era a Kyle, né? Amei, gente, tava já com muita saudade da Kyle, né? Ela morreu, entre aspas, lá no último episódio da primeira temporada. A gente até então tava sem nenhuma notícia sobre ela, né, se ela tinha sobrevivido ou não. E agora finalmente tá estabelecido que ela sobreviveu. Eu amei que ela tá com cabelo castanho, né? Eu acho que ela provavelmente deve ter pintado o cabelo, é uma peruca. Eu ia adorar se fosse uma peruca, porque eu acho bem camp, bem clichê, assim, bem brega essa coisa de peruca, sabe? Pra, tipo, fingir que é outra pessoa. Então eu acho que faria super sentido com a série do Chuck, né? Especialmente com esse núcleo que envolve Nika e Tiffany, Glenn e Glenda, sabe? Que é uma coisa mais queer, mais cheia de comédia, né? Eu acho que seria muito legal. E amei que ela tá viva, né? Agora só falta a gente ver, né, se o Andy sobreviveu também. Eu acho que o Andy sobreviveu, né, gente? Assim, a Kyle é que eu acho que ainda tinha... eu não tinha tanta certeza assim se ela ia sobreviver ou não, porque a Kyle é uma personagem que talvez de fato pudesse morrer. Eu não queria que ela morresse, ainda bem que ela não morreu, mas ela poderia morrer. Agora, o Andy, eu acho super difícil o Andy morrer, aquela morte, né, tão anticlimática. Eu acho que se o Andy morrer na série do Chuck, tem que ser uma coisa muito grandiosa, a gente realmente vê o corpo dele, a gente chorando, sabe? Tem que ser uma coisa mais impactante. Então é óbvio que o Andy tá vivo, mas a gente não sabe ainda, né, quando é que o Andy vai aparecer de novo na série. E agora, né, gente, eu terminei esse episódio, assim, com muita vontade de continuar essa temporada e de ver como tudo isso vai se conectar. Desde a primeira temporada eu já falo pra vocês, né, que eu gosto de ver os personagens se unindo. E só da gente ter o final, né, que tem Nika, Kyle e Glenda,
juntos, né, eu fiquei, meu Deus, gente, isso é muito incrível, sabe? Porque são 3 núcleos diferentes, de 3 filmes completamente diferentes que a gente tem na franquia do Chuck, todo mundo junto num canto só, né? Então eu amei, acho que é uma trama que tem muito potencial, e eu também quero ver como é que eles vão misturar isso, né, com a trama que a gente tá tendo lá dos adolescentes, né, Jake, Devon e Lexi, né? Confesso pra vocês que eu não senti falta deles nesse episódio, né, gente? Porque eu amo a Tiffany e Nika e Glenn Glenda, então pra mim já foi suficiente, mas eu espero que a partir do próximo episódio eles consigam abordar todos esses núcleos ao mesmo tempo no episódio, sabe? Porque eu não gostei disso da semana passada, a gente só ter Jake, Devon e Lexi, e aqui a gente só ter, né, Tiffany, Glenn e Glenda. Eu acho que seria melhor misturar e no episódio ter todas as tramas de todo mundo. Eu acho que seriam episódios muito mais legais, com muito mais acontecimento, né, e que seriam muito mais acelerados, porque é algo que eu também já falei pra vocês, né, que eu achei que os 3 episódios anteriores estavam sendo um pouco lentos. Eu acho que se misturarem mais os núcleos, né, as tramas diferentes em cada episódio, a série vai ficar com um ritmo melhor, mais interessante, né? Mas basicamente é isso, gente, que eu tinha pra falar pra vocês desse 4º episódio de Chuck. Eu amei, achei incrível, né? E assim, a minha ansiedade pra ver os próximos episódios só aumentou, né? Eu vou deixar vocês por aqui. Se vocês gostam de Chuck, né, não deixem de se inscrever no canal e curtir esse vídeo. Até mais!